Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Da Rádio Londrina, do programa Além da Vida, que tenhamos todos nós um domingo maravilhoso, tranquilo, equilibrado, harmonizador, um dia que faça com que nossos corações e nossas mentes estejam sintonizados nos ensinos de Jesus e no trabalho do bem, para que possamos ajudar com a nossa colaboração no nosso próprio melhoramento, para assim podermos auxiliar na modificação do planeta. Que a paz de Jesus nos envolva, que tenhamos serenidade e equilíbrio. Quem nos fala é Gilberto, o Cláudio e eu hoje estamos aqui na rádio para iniciarmos o programa de hoje, através da mensagem que nos é transmitida. Celebração da vida. Será que a despedida final precisa ser sempre triste e solitária? Quem já se despediu de um amor, de alguém muito querido, certamente irá dizer que é uma situação muito difícil. Dependendo do gênero de morte, o instante do adeus se reveste de um ar de tristeza indescritível. Alguns nunca superam essa experiência, chegando a carregar aquele sentimento em forma de trauma por toda a sua vida. Que tal pararmos para pensar? Precisa ser assim? Isso está tão arraigado em nossas crenças pessoais e também em nossa cultura, que nem sequer pensamos que possam haver outros caminhos, outras formas de encarar esse momento. No México, por exemplo, o momento da partida é visto como uma libertação de tudo aquilo que não é relevante na vida, uma desconexão das vaidades e das futilidades. Os cortejos fúnebres são repletos de homenagens a quem está partindo, celebrações com música e comida. Sem dúvida, existe a tristeza e a saudade, mas outros sentimentos despontam. Essa forma diferente de encarar a morte é vista também no Dia de los Muertos mexicano, talvez a festa mais famosa dessa cultura. Um dia para lembrar com saudade e alegria todos que partiram. Em muitas comunidades na África, o funeral é uma cerimônia tão importante quanto um casamento. Entende-se que quando alguém morre, a coletividade sente o luto. Então, divide a tristeza com a família do morto. Pelo continente africano, encontramos velórios que atraem centenas e até milhares de pessoas em cerimônias que chegam a durar uma semana. Familiares, vizinhos e até estranhos se juntam à celebração. Não há um convite oficial. Ao receberem a notícia da morte, os que moram perto aparecem para prestar apoio à família, trazer doações e ajudar os enlutados com a enorme lista de afazeres dos funerais. Com esses exemplos, o que será que poderíamos fazer para começar a mudar um pouco as nossas tradições, por vezes ainda tão sombrias e solitárias? Se já entendemos que ninguém morre de verdade, que estamos passando por um momento de transição, o final de um ciclo e início de outro, devemos ser os primeiros a alterar nossa maneira de agir. Será que, por vezes, não estamos mais voltados à tristeza dos que ficam do que à nova realidade dos que partem?
Para quem são os velórios e os funerais? Homenagens são tão belas. Deixar que as pessoas falem, lembrem, abram seus corações. Deixar que o espírito que está ali em processo de desencarnação receba todo esse carinho num momento tão importante. Poderá ainda estar fragilizado, o que é natural, ou talvez desorientado, precisando de consolo e entendimento. Eis a nossa chance de amar até os últimos instantes aquele cujo ciclo se findou. Lembremos, finaliza-se um capítulo, uma história, um nome, um rosto. A alma segue igual, carregando tudo que viveu conosco. Os funerais devem se tornar uma celebração da vida. A vida que deixa o corpo que o espírito habitara temporariamente e retorna ao verdadeiro lar para seguir adiante. Apenas para seguir adiante. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina. Quem vos fala é Cláudio, do programa Além da Vida. Hoje nós vamos ler um trecho curto do Consolador Prometido, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 6. O item é o 4. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouça o que tem ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. A doutrina em si, Gilberto, ela veio na realidade trazer esse consolo, porque as religiões são pouquíssimas que acreditam na reencarnação, e isso vem nos confortar, mas ao mesmo tempo passa uma responsabilidade ainda muito maior, porque a gente retorna da espiritualidade, reencarna um período, cada um tem um período nessa existência. Uns podem nascer natimorto e outros viver 90, 100 anos. E aí, à medida que a idade da gente vai avançando, a gente começa a se preocupar para onde vai. Porque a gente fala, será que eu
já fiz tudo, e a gente vê que não fez absolutamente nada. Mas é um alento para a gente começar a pensar na nossa mudança, seja ela moral, né? Seja comportamental, em relação a nós mesmos e àqueles que estão próximos da gente. É por aí, não é isso, Gilberto? Seguramente, né, Cláudio? A gente vai amadurecendo, né? O tempo vai passando. Eu digo isso porque estou com 75 para 76 anos e a gente sente que está chegando no final, evidentemente. Eu hoje tenho muito menos a viver do que eu já experimentava. E aí a gente começa a se preocupar exatamente com alguns problemas, algumas situações, né? A questão da morte. Por que a gente tem a preocupação com a morte? Por que mesmo nós espíritas, né, que temos um certo estudo, um pouco de conhecimento, algumas coisas que já clarearam um pouco mais a nossa mente, mesmo nós ainda temos algumas preocupações em relação ao desencarne. Por quê? Porque nós também não temos certeza do para onde vamos, né? A gente sabe mais ou menos de onde veio. E a gente não tem uma certeza absoluta de que para onde vamos, em função de que, por melhorzinho que a gente tenha vivenciado, que a gente tenha experimentado esse momento reencarnatório, nós não sabemos exatamente se cumprimos ou não os nossos compromissos. Se cumprimos na totalidade ou apenas nas manchetes dos textos da vida. E aí nós começamos a nos preocupar, né? Como é que, o que foi que eu fiz, né? O que eu construí, o que foi que eu repassei, porque a nossa vida funciona mais ou menos como uma rede social. A gente recebe informações e passa para frente. A gente vivencia as coisas e também passa as informações. Mas nem sempre, talvez, a nossa experiência do vivenciar, ela seja totalmente positiva. E às vezes a gente está vivenciando de acordo com o nosso momento reencarnatório. Se nós temos 18 anos, 20 anos, nós temos uma visão de uma determinada situação. Aos 40, uma visão já modificada um pouco. Aos 60, mais ainda. E quando vamos nos aproximando da idade mais avançada, nós começamos a avaliar esses 10, 20, 30, 40, 50 anos que a gente vem fazendo modificações. Quanto tempo a gente perdeu, né? Às vezes com fantasias, com medos, com coisas que a gente não entendia e achava que era mestre no saber. Aquela coisa do adolescente, né? Do jovem adolescente, que às vezes se revolta com os ensinamentos que os pais trazem, com as orientações, e depois, quando estamos lá, já com a idade avançada, a gente reconhece o quão sábio eram os nossos pais. Porque a gente teve que primeiro passar pela situação, sofrer algumas decepções, algumas dificuldades maiores, mas tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Foi para isso que a gente veio para esse processo reencarnatório, para isso que nós reencarnamos. E o que é melhor ainda, a gente não reencarna uma única vez. Então, à medida que nós vamos reencarnando no processo do encarne e desencarne, em que a gente vai vivenciando, que a gente vai aprendendo, que a gente vai passando por situações, nós vamos acumulando conhecimentos. Num outro momento reencarnatório, lá na frente, nós já voltamos como um espírito já mais culto, com mais aprendizado, com mais entendimento. Mas isso não nos dá a garantia de que nós vamos ser muito melhores, porque ainda tem um outro fator, o nosso fator emocional. Como é que nós funcionamos frente às situações? Quais são as minhas reações a cada situação diferenciada? E aí a gente começa, às vezes, já com idade avançada, a nos preocuparmos, será que eu fiz certo? Será que a forma como eu fiz era o que eu havia me comprometido? Mas aí nós temos também um outro lado da situação, onde nós temos que fazer as avaliações da nossa existência.
o que foi que eu fiz, como é que eu fiz, né? E a gente vê muito isso nos momentos em que alguém desencarna, frente às situações dos velórios, né? Onde as pessoas estão ali, muitas vezes o velório é mais uma reunião social do que uma reunião de um tchau e um até breve. Ao invés da gente ir para o velório e chegar lá e fazer preces para o desencarnante, para que ele possa ser encaminhado, possa ser orientado, assistido, socorrido, para que ele possa ter uma boa assistência, às vezes o encontro torna-se apenas um encontro de bate-papo, de relatórios, de piadas, de reformulações não, de relembrança daquilo tudo que se passou, da forma às vezes desencaminhada que teve aquela pessoa que desencarnou, ou muitas vezes das formas como ele participava, como ele vivenciava. Então cabe a cada um de nós, em cada momento, né, respeitar os sentimentos dos outros, vivenciarmos aquilo que nós estamos fazendo com carinho, com atenção, com humildade, para que nós possamos também sermos avaliados por nós mesmos. Porque a grande importância do desencarne não é a avaliação dos outros sobre nós, quanto à nossa conduta, é a nossa própria avaliação. Quando chegarmos do outro lado e que nos forem colocadas as situações, os momentos de convivência, e que a gente possa ter avaliações positivas das nossas atitudes. Porque entre o certo e o errado, todos nós temos uma noção. Todos nós sabemos mais ou menos o que estamos fazendo sobre as nossas responsabilidades. O que às vezes nós não temos é boa vontade para conosco. A preguicite que às vezes nos assiste, né, nos acode, é muito mais forte do que a nossa vontade de mudança. Às vezes é mais fácil a gente fazer de conta que não viu, que não percebeu, que não sentiu, do que a gente realmente vivenciar, modificar e trabalhar o nosso crescimento espiritual. Se fosse fácil, né, Cláudia? Todo mundo fazia. Se fosse fácil, não teria necessidade da reencarnação, porque nós já estaríamos assim passando pela encarnação na Terra, vivenciando experimentos já com um nível tão melhorado que poderíamos às vezes até partir para outras situações. Mas não, nós ficamos aqui uma boa parte da nossa eternidade num aprendizado constantemente lento, porque nem sempre nós aproveitamos as oportunidades que nos são trazidas. Nem sempre nós entendemos o que é que estamos fazendo, o que viemos fazer e o que é que nós estamos buscando para nós. E a gente vê nos momentos dos velórios as dificuldades das famílias, dos amigos. A gente sente isso quando você está ali do lado próximo ao caixão e vê alguns dos mais próximos dando um show, às vezes ali, um show quase que teatral, né? Ou às vezes até real e verdadeiro de arrependimento. Você sabe que as atenções que ele deveria ter dado não foram dadas. A assistência que poderia ter sido feita não foi feita. E aí naquele momento a pessoa às vezes até tem um momento de arrependimento. E aí a gente vê, né, aquele sofrimento momentâneo ali, que posterior pode até se aumentar, da pessoa estar ali sentindo que o outro foi embora e ela não fez o que tinha que ter feito, não falou o que tinha que ter falado, não se conversou, não se abraçou, não se beijou, não se aproximou e muitas vezes até espantou o outro para mais longe. Isso tudo por falta de respeito aos sentimentos do outro, por falta de entendermos o que é que está acontecendo entre um e o outro. E aí a gente começa a lembrar, né, que o momento do velório é um momento muito sagrado para nós.
Porque ao mesmo tempo em que estamos nos despedindo, né, aqui da parte material por alguns momentos, porque o espírito vai e depois ele tem liberdade às vezes de transitar, de viajar, de vir, ir e voltar nos processos reencarnatórios e às vezes até em visitas espirituais. Mas a gente não tem essa compreensão e esse entendimento e nem a certeza de que vamos poder fazê-lo. Porque tudo isso depende de uma ordem, de como é que nós vivenciamos, como que nós aproveitamos as oportunidades, o quanto a gente poderia ter feito e deixou de fazer, quantas vezes fomos agressivos quando poderíamos ter dado um sorriso, quantas vezes fomos agressivos simplesmente pelo orgulho de querer dizer eu sou mais que você. Quantas e quantas oportunidades jogadas fora que a gente não percebeu que poderia ter mudado, né, Cláudio? Exatamente. E a gente observando e lendo alguns textos, a gente na realidade percebe a religião, seja ela qual for a sua crença, ela é uma bússola que indica um caminho que o espírito tem que seguir. Todas são boas, desde que façamos a nossa parte, disse o Cristo. Bem-aventurados os aflitos, pois são consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? E a gente escuta isso muito comumente, no mesmo ambiente em que a gente vive, no mesmo edifício. Então você vê pessoas totalmente uma diferente da outra, com crenças realmente, acreditando em Deus, a grande maioria, mas achando que tudo termina com a morte. E aí você começa a trocar algum tipo de informação, tipo assim, você sabe de onde você veio? Eu vim do meu pai, da minha mãe. Eu vim da minha mãe. Aí a gente faz uma pergunta muito simples, para a pessoa pelo menos tentar raciocinar. Você fala assim, olha, eu saí hoje de Londrina e amanhã eu vou estar em São Paulo. Quando eu chego lá, alguém pergunta, de onde você veio? Eu vim de Londrina. E o espírito vem da onde? De algum lugar. A doutrina espírita, na realidade, ela simplifica isso daí. O espírito, a terra é uma das moradas da casa do meu pai. Então, um momento a gente está aqui na terra, no grau de entendimento em que a gente está vivenciando, a nossa casa é a terra. Quando chega o nosso término, não importa qual a idade, a preocupação, o Gilberto falou sobre isso, a preocupação da gente é melhorar. Tentar de todas as maneiras ser um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Aí a responsabilidade é enorme quando a gente constitui uma família. A gente vem de família simples, pessoas trabalhadoras, corretas, de bons princípios, e isso a gente vai incorporando na nossa formação. E ajuda quando a gente, cada um de nós, que já constituímos família, Gilberto falou, está na casa dos 75, 76, eu vou para 79 o mês que vem. Se fala assim, eu vou voltar tranquilo, você tem sempre preocupação. Você sabe que tem uma morada te esperando. Agora, você começa a fazer uma reflexão da qual foi o seu comportamento. Como filho, como irmão, depois na constituição da família, com a esposa, com os filhos que você recebeu, que foi confiado a ti, e está na programação da gente os filhos que nós vamos receber. Como eles estão hoje, na idade que estão, a responsabilidade que tem de caráter, de honestidade. Isso aí é um atributo que a gente vai carregar conosco, é individual. Você pode ter 10 irmãos, cada um
tem o seu merecimento. Cada um vai para uma morada. Pode ser que 2, 3, 4 vão na mesma morada, né? Por isso que Jesus foi muito claro. Na casa de meu pai tem várias moradas. E a gente, quando começa já a chegar naquele período, como o Gilberto falou, mais curto de retorno, a gente começa a fazer essa reflexão. Se você tem a consciência do dever dentro da nossa limitação, cumprido dentro da honestidade, do bom caráter, né? Como um bom pai, um bom companheiro, a gente falha também, né? Mas vão ter uma morada, talvez uma morada que não seja tão feia lá em cima, né? Que seja compatível com o processo nosso de evolução. Para o espírito é a mesma coisa, da onde eu vim, da espiritualidade, pois o espírito é eterno, morre o corpo e o espírito continua. Por isso a reencarnação. Tem aqui um texto bem curtinho, psicografado pelo Chico Francisco Cândido Xavier de Emmanuel, é do livro Essencial, que ele diz o seguinte, o título é Ante o Além. A vida não termina, onde a morte aparece. Não transformes saudade em fel nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Dar-lhes amor e paz, por muito que padeças. Ele também te esperam, procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. O que alivia na doutrina espírita, a gente que estuda e aceita verdadeiramente, é que a gente aprende a vibrar diferente para aquele ente que já retornou à pátria espiritual. A gente não pede nada. A gente deseja o crescimento dele moralmente, aonde ele está, em qual morada ele está. Esse é o progresso dele. Porque muitas pessoas ficam desesperadas com a perda de um filho. E eu tenho um casal conhecido, ele está com 90 anos e a esposa com 86. Até hoje ele chora a morte da filha, ele não pode lembrar. Isso já está fazendo mais ou menos 40 e poucos anos. E a gente aprende diferente, a gente vibra para que esteja lá estudando, trabalhando, porque isso faz parte do progresso da gente. E quando a gente estiver numa condição melhor e for merecedor de retornar à Terra, a gente reencarna, já vem com uma nova bagagem e vem na família que está estruturada para dar continuidade a isso para a gente. E se não tiver estruturada, a gente vem com uma estrutura que muitas e muitas vezes a gente vai ensinar esses entes queridos que já estão reencarnados. E assim é a nossa evolução. Vai e vem, quantas vezes for necessário. Esse é o caminho. Às vezes a gente cita, né, o medo que todos nós temos da morte, né? Fala, não, como espírita, você está preparado para morrer? Como cristão, você está preparado para morrer? Como ser vivente, você está preparado para morrer? Depende do lado que se pega, depende da forma que se vê. De uma certa maneira, nós estamos tentando nos prepararmos. De uma certa maneira, a gente está achando que já melhorou. Eu, pelo menos, acho muito isso em mim. Eu hoje sou bem melhor do que eu era há algum tempinho atrás. Mas será que eu estou dentro do esperado? Será que eu estou dentro do combinado? A gente nunca sabe. Mas nós temos conhecimento, né, que os espíritos nos trazem as informações de como que a coisa funciona do outro lado. De como que as coisas acontecem do outro lado. Para aqueles que assistiram o filme Nosso Lar 1 ou Nosso Lar 2, para aqueles que assistiram os filmes,
dá para ter uma noção mais ou menos de como que se acontecem as coisas na espiritualidade, em relação aos sentimentos, às vivências, às experimentações, a forma como a gente conduziu a nossa existência e como que funciona o arrependimento, como que funciona o perdão. Então isso tudo não é fácil, porque isso tudo somado vai trazer para nós o entendimento e a compreensão do amor. Como que nós entendemos o amor que Cristo falou? O amor pleno e verdadeiro. Não é o amor do sentimento material, é o amor da alma. É aquele amor, mas muito maior do que o amor que a gente... Qual que é a definição de amor maior que a gente tem aqui no planeta? É o amor de mãe. E o amor que o Cristo pede que tenhamos é muito maior que o amor de mãe. Porque o amor de mãe, existe ali um certo domínio, uma certa propriedade, né? É o meu filho, é aquele que eu gerei, é aquele que eu trouxe, é aquele que eu eduquei. E quando Cristo fala, ele fala dos irmãos. Ele não exemplifica só o amor de mãe, ele chama todo mundo de irmãos. Quando ele fala, vá e não peques mais para que nada de mal te volte a acontecer, Jesus está falando da vivência, da experimentação da vida, aonde você vai passar uma borracha no lado que esteja desarmonizado, desequilibrado, para que você possa começar ali a escrever novas histórias. E isso é o que faz com que todos nós tenhamos medo, às vezes, da morte. A diferença é que existe o medo da morte e existe o pavor da morte. Tem gente que não quer largar o osso de jeito nenhum. E tem gente que já compreendeu, já entendeu, que está semi-preparado para isso. E nós espíritas, por termos muito mais informações a esse respeito do que dava em outras religiões, nós temos que entender algumas passagens do Evangelho, principalmente aquela que fala: muito será cobrado a quem muito foi dado. E aos espíritas, em especial, muito está sendo dado. Nós não podemos encontrar dentro da casa espírita algumas pequenas coisas que incomodam a vida inteira: a inveja, o ódio, a raiva, essas coisas que desarmonizam o espírito. Nós temos que encontrar dentro da casa espírita irmãos nossos que, por maior dificuldade que tenham, ainda são capazes de vivenciar parte do amor. Não pré-julgar, não olhar o outro com desdém, entender que somos todos iguais em momentos diferentes, com roupagens diferentes. E então, quando a gente fala do momento, né, da despedida, do momento do velório, em que o espírito muitas vezes ainda está ali ligado ao lado do corpo físico, está ouvindo, vendo, e pior ainda, ele está percebendo o sentimento verdadeiro daquele que está ao lado do caixão, porque ele já está desligado do corpo material e ainda permanece ali ligado por algum fiozinho, por alguma coisa que ainda não liberou para ser transportado, mas ele já sente as vibrações dos sentimentos. Isso deve ser muito difícil, muito doído, porque às vezes alguém que a gente imaginava ser um grande amigo, um grande ser querido, quando nesse momento é percebido apenas interesses, fingimentos, falsidades. Então, meus irmãos, é muito difícil a gente dizer: eu estou preparado para o retorno. A gente deve sempre imaginar que eu estou me preparando para o retorno. Isso lembra, Cláudio, aquela historinha que a gente já contou aqui, e volta e meia a gente toca nesse assunto, da partida de um navio, né?
quando alguém vai viajar e vai embarcar, e as pessoas vão lá se despedir dele, vão dar um tchau, o navio começa a partir e a pessoa está lá na beira do navio, e todo mundo aqui embaixo dando tchau, uns chorando porque o outro está indo e não sabe quando volta, outros porque acham que não vão ver mais, e o navio começa a se afastar, se distanciar, e as angústias, os sentimentos, bons ou ruins, aumentam, os sentimentos se modificam, e o navio vai se afastando, até que ele quase que desaparece no horizonte. E aí cada um fica com o seu sentimento, com as coisas que vivenciou, com as coisas que gostou ou que não gostou. Uns dizendo, ainda bem que foi embora, se eu não vou ter que conviver mais com essa pessoa. Vai lá para a Europa, vai ficar por lá. E outros, que pena que ele foi assim, a gente não pôde estar mais junto, mas um dia a gente vai voltar, a gente vai se encontrar. E aí nós nos lembramos que do outro lado do oceano, as pessoas estão esperando o navio chegar. E à medida que o navio começa a apontar no horizonte, os sentimentos dos que estão esperando começam a aflorar. Esse é o momento da morte, é o momento da despedida, em que o espírito está se desligando e passando para um outro plano. Enquanto nós que nos despedimos, os outros do outro lado estão regozijados, alegres, esperando que ele possa chegar para poder reabraçá-lo, para poder vê-lo, conversar, trocar ideias sobre a sua experiência. Esse é o momento da despedida. Esse é o momento do velório, é o momento que para uns é sofrimento, para outros é alegria, e para nós espíritas é entendimento. Às vezes as pessoas falam, para vocês espíritas é mais fácil a morte, né? Não, não é mais fácil a morte. Talvez seja até mais complicado do que para aqueles que não têm o conhecimento da doutrina que a gente tem. Porque por não ter o conhecimento sofrem menos, têm menos preocupações. E nós que temos o conhecimento, às vezes temos mais preocupações com as coisas que fizemos ou que deixamos de fazer. Então esse momento da despedida, né, que o Cristo nos fala do Consolador, que veio a doutrina, que veio o Espírito Consolador, que veio a doutrina espírita para nos trazer esclarecimentos. Então nós, hoje espíritas, devemos agradecer todos os dias por sermos cristãos, por termos a oportunidade de estudarmos e aprendermos um pouco mais com os ensinos de Jesus. E agradecer a Deus Pai e Criador por essa oportunidade maravilhosa que a gente tem de aprender um pouco mais, de podermos entendermos um pouco mais, mas também aumentam as nossas responsabilidades, porque o próprio Cristo deixou bem claro, há situações em que o pecado, em que a falta, a mesma falta para dois espíritos terá julgamento diferente. O que já tinha consciência de tê-lo cometido e o que não tinha consciência de tê-lo cometido. É assim que é o momento da despedida, é assim que é o nosso momento de retorno, é assim que a gente vai vivendo, né, Cláudio? Vai vivenciando, tentando entender, compreender e aceitar nosso retorno à pátria da espiritualidade. Eu vou só ler aqui um texto que fala da religião e retorno. O livrinho é Justiça Divina, é pelo Espírito de Emmanuel, do Chico Xavier. Diz o seguinte, que foi numa reunião pública que foi escrito esse texto. Isso foi em 25 de nove de 61. Diz o seguinte: toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram a grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia
a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião fala do céu como sendo instância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se imobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. E você comentou sobre isso daí. Aonde que a gente vai melhorar gradativamente? É a preparação na espiritualidade através da reencarnação. Aqui, para nós, no estágio em que a gente se encontra, a verdadeira escola é o planeta Terra. Aí que a gente vê as grandes diferenças. O sujeito é milionário, não sei o que, tem tudo. Talvez a experiência dele é muito difícil, porque você ter e não fazer não adianta nada. Quando a gente vê hoje pessoas que estão bem, mas dá emprego para 2, 3, 4 mil pessoas, ele está fazendo a tarefa do Pai. O propósito que ele se propôs de desenvolver, né, a distribuição da verdadeira renda. E outros não. Outros a gente vê diariamente. Quer dizer, cada um, a sua consciência é que vai dizer do lado de lá o que eu fiz. Porque eu não posso, eu tenho uma energia de reencarnação para 50 anos, 60, 90, 100, não importa o período. Eu não posso tirar essa vida através da bebida, do fumo, ou me suicidar, das drogas. Eu tenho um compromisso com o meu corpo, porque o espírito necessita dele para a evolução dele aqui no planeta Terra.
Então a gente tem que pensar nisso daí, refletir o que a gente está fazendo, lembrar de pedir o auxílio ao deitar do anjo da guarda que nos oriente, nos dê força, né? Porque ele que é o verdadeiro auxiliar da espiritualidade, que está ali para nos orientar. A gente é que pula fora das obrigações, ou porque não estamos preparados, ou porque somos fracos ainda. E a doutrina vem nos auxiliar nesse sentido, de a gente começar a se preocupar com o que nós estamos fazendo. Se eu estou sendo um bom companheiro, um bom vizinho, começar primeiro dentro de casa. Esse é o maior exercício, né? Dentro da família. Isso aqui a gente tem comentado muitas e muitas vezes, né? A família é muito importante porque é ela que nos dá abrigo através do nascimento entre o pai e a mãe, né? É ali que a gente começa a melhorar a encarnação vigente, porque a anterior já foi. A gente se prepara, né? O Gilberto citou lá o Nosso Lar e o capítulo 2 lá, né? Você vê que nem todo mundo fica no mesmo lugar. E isso é verdadeiro. E a doutrina, através dos livros que tem aí na biblioteca, que são inúmeros, conta histórias de grandes personalidades, de como chegaram do lado de lá. Para uns é até assim assombroso, mas ele começa a ver que ele não foi, vamos dizer assim, um bom cidadão, né? Ele não fez jus naquela encarnação o comprometimento que ele teve. E isso a gente sempre tem tempo de melhorar. Tem um ensinamento de Jesus que ele diz assim: não olha para trás, segue adiante. O que você já fez de errado, fica lá para trás, daqui para frente eu vou melhorar, né? Vou ser um outro cidadão. Então todos nós temos oportunidade de evoluir dentro de uma existência, ainda mesmo com os sofrimentos que temos, são tudo aprendizado, tá? Desde aquele que é milionário, desde aquele que é pobre, né? A gente não sabe o que nós somos anteriormente, e isso até é muito louvável da gente não saber. Porque imaginou se eu tiver dentro de casa um que foi meu inimigo e hoje é meu irmão? Então essas lembranças são apagadas da mente da gente, para a gente poder evoluir. Momentos, né, Cláudio? Cada um tem seu momento. Como se disse agora há pouco, são muitas as moradas, né, que o Evangelho nos ensina. Muitas das moradas na casa de meu pai. Essas moradas nossas espirituais são como as nossas moradas aqui na Terra. Dificilmente, com pouquíssimas exceções, a pessoa nasce, cresce, vive e desencarna na mesma casa. Aqui. Material. Pouquíssimas. A grande maioria de nós mudamos inúmeras vezes. Eu, quando criança, quando solteiro, mudei acho que umas 4 vezes. Depois de casado, nos primeiros 5 anos, eu mudei 5 vezes. Nos primeiros 6 anos. A gente vai mudando os nossos endereços e vamos criando novos amigos e vamos criando novos conceitos de vida. À medida que a gente vai evoluindo nas mudanças, nos endereços, a gente vai deixando uma história para trás. Essa é a nossa vivência, né? Então muitas das moradas na casa de meu pai são as moradas do espírito, aonde o espírito pode passar. Como é que nós podemos fazer para vivermos? Sabemos que os planetas, né, na sua grande maioria, são habitados por diversas formas de vida. Nós acreditamos que estamos aqui no planeta Terra, nessa materialidade densa, né, por algum tempo, sei lá por quantos anos, não dá nem para se imaginar isso. Não existe nada configurado com garantia de que são tantas encarnações, mas a gente sabe que não são poucas. Então as moradas da casa de meu pai vão sendo mais ou menos como a gente faz com a nossa existência aqui.
se em cada morada nós praticarmos, em cada morada nós tivermos bons vizinhos e formos bons vizinhos, que essa é a grande importância da gente poder levar o conhecimento, levar o ensinamento, levar a serenidade, distribuir a harmonia, fazer com que a gente aprenda o que é o amor, né, Cláudio? Aprenda como vivenciar o amor que Jesus nos fala, esse amor pleno. Isso tudo vai fazendo com que a gente tenha um pouco mais de entendimento, de compreensão, de facilidade, inclusive, para que depois, então, aceitemos o nosso desencarne. Então, à medida que a gente vai vivenciando as moradas da casa de meu pai e vai entendendo que são muitos os caminhos que levam à casa de meu pai, a gente vai escrevendo uma história para que possamos, ao nosso retorno ao plano espiritual, termos o que falarmos, termos o que agradecermos e termos poder dizer o que aprendemos. Esses são os caminhos que fazem com que nós sejamos melhores do que éramos e possamos ser amanhã muito melhores que hoje. Nosso tempo está praticamente se esgotando também e nós temos a mensagem do Zé Antônio daqui a pouco e agradecemos da minha parte a Deus pela possibilidade deste momento de hoje, que possamos ter sido úteis a nós mesmos no nosso aprendizado, no nosso equilíbrio, no nosso entendimento. Que a paz de Deus nos abençoe, nos envolva e nos leve a caminhos melhores. Queremos agradecer a todos os ouvintes desse domingo, né? Que todos tenham um ótimo dia pela frente e que a gente possa realmente fazer a nossa reflexão e saber que a vida continua, é um vai e vem, e nisso que fortalece o nosso relacionamento. Amigos do programa Reflexão Espírita, hoje gostaríamos de continuar abordando a palavra, os ensinamentos da palavra caridade, mas de uma forma muito especial e específica. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa questão para os espíritos superiores, onde ele propõe aos guias da humanidade qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme Jesus a entenderia. E a resposta é benevolência, indulgência e perdão. Então, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Então, é um tema que nós vamos abordar várias vezes para ir destrinchando, como a gente fala aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos usar a palavra perdão para a gente observar o ensinamento que Jesus nos dá sobre o perdão divino para conosco. É impressionante quanto Jesus ensina num pequeno minuto, num jantar na casa de um pecador, como se dizia antigamente, de uma pessoa sem nenhuma tendência, vocação religiosa. Jesus caminhava em Cafarnaum quando duas pessoas se aproximaram e disseram, chamando Jesus de mestre, sendo que eles não eram discípulos de Jesus. Mestre, nosso patrão quer que o senhor esteja com ele hoje à noite num jantar. Ele gostaria muito da sua presença. E Jesus consente imediatamente de que estaria lá presente. E os apóstolos estranham, porque o mercador que convida Jesus, ele era uma pessoa que só vivia de dinheiro e de luxúria, uma pessoa extremamente materialista, conhecida na cidade. E os discípulos veem Jesus aceitando o convite de uma pessoa que eles também consideravam um pecador. E no anoitecer, Jesus se apresenta à casa, os apóstolos ficam lá pelas janelas, pelas portas, olhando o que está acontecendo. Jesus entra, não é recebido como o judeu normalmente é recebido. Normalmente eles recebem a água, lavam as mãos, lavam os rostos, recebem o ósculo, né, o beijo da amizade. Seja bem-vindo à minha casa. Ele não recebeu nada disso. Então ele foi se assentando nas almofadas, aguardando a ceia. E segundo os evangelistas, o ambiente ficou de um silêncio sepulcral.
Ninguém falava. A presença de Jesus calava aquelas almas primitivas que só se alimentavam do prazer da terra. Então a presença de Jesus silenciava essas tendências, e como não havia outras tendências, eles não sabiam o que falar com Jesus. Nisso entra uma mulher completamente destemperada, cabelo todo despenteado, totalmente atormentada, chorando, se ajoelha por trás dos pés de Jesus, traz um alabastro com unguento, começa chorando, molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas, com os seus cabelos começam a enxugar e passar aquele perfume que ela trouxe nos pés de Jesus. Então Simão, que era o dono da casa, que convidou Jesus, o mercador, ele diz entre dentes, diz um dos evangelistas. É interessante essa expressão, porque se ele diz entre dentes, ele não está falando para Jesus e nem com Jesus. Ele está dizendo para aqueles que estão mais próximos dele. Se ele soubesse de quem se trata essa mulher, ele não estaria aceitando a presença dela. Como se dissesse, ele não é o Messias, senão ele saberia de quem se trata essa mulher. E Jesus levanta seu rosto, olha para Simão e fala: Simão, vou te propor um raciocínio. Um homem faz 2 empréstimos. Para um ele empresta 50 denários, para outro ele empresta 500 denários. Nenhum dos dois, na época marcada, tem condição de pagar. Esse credor era muito compassivo, muito piedoso, então ele perdoa a dívida dos dois. Eu te pergunto, Senhor, qual dos dois deverá ficar mais agradecido ao seu credor? E Simão, bom da matemática, imediatamente analisa e já coloca: mestre, com certeza o que devia mais, o que fez um empréstimo maior. Ele, com certeza, estaria mais agradecido. E Jesus fala: então, pensa bem, esta mulher, quantos pecados ela não tem? Ela sendo perdoada, quanto ela não amará? Veja o raciocínio que Jesus está fazendo. Que Deus perdoa o pecador, perdoa o erro, crimes hediondos às vezes, dando novas oportunidades, dando a reencarnação como chance, dando a expiação, dando as provas para a evolução. Mas porque ele sabe que ele está produzindo amor ali dentro daquele perdão. Quando a pessoa compreende o quanto ela foi perdoada, ela muito vai amar. Então Jesus se volta para aquela mulher e diz para ela: mulher, teus muitos pecados já estão perdoados, vai em paz. Então Jesus pede à mulher que vá em paz. Então ela não estava em paz. Dizem, um dos evangelistas diz que essa mulher havia sido curada por Jesus há poucos dias, da qual foi afastada 7 espíritos. E no entanto, Jesus, embora tenha afastado esses espíritos, ele não impediu que essa mulher continuasse atormentada. A paz só veio ali, com o perdão. Então, nesse instante, Jesus dá uma aula magnífica da importância do perdão, falando do perdão divino, que quando Deus perdoa a criatura, quanto mais deve, mais ama. E quanto mais ama, mais ela deverá ser perdoada. Porque ele diz da mulher: veja quanto amor tem essa mulher, por isso muito será perdoada. Então ele coloca 2 expressões do perdão: a daquele que recebe e aprende a amar, e daquela que muito ama e aprende, com o perdão é libertada. Então o amor e o perdão vão estar intimamente relacionados, segundo Jesus nesse jantar. Quando ele sai dessa casa, os apóstolos, ainda incomodados, indignados, perguntaram: mestre, como o Senhor permite jantar com pecadores? E Jesus diz a célebre frase: o médico não veio para os que estão sãos, ele veio para os que estão enfermos, para os que estão doentes. Eu vim para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Hoje é o nosso raciocínio, a nossa reflexão. Deixamos aqui
a oportunidade para a reflexão de vocês sobre a questão do perdão e do amor. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.